Bom dia a todos os funcionários e a todas as educadoras da creche municipal Francisco Maués Carvalho. Estamos dando continuidade hoje ao ciclo de formação com o tema Leitura de Imagens. Eu sou a professora Vera Lúcia. Fui convidada pela coordenadora Rosiana Bahia, sobre a direção de Lúcia Lobato, para falar um pouquinho a respeito desse tema, que é a leitura de imagens. Vivemos num mundo cada vez mais imagético. É só olhar ao redor e veremos imagens, imagens e imagens. Estamos imersos numa avalanche de imagens, de tudo quanto é jeito e de tudo quanto é gosto. Quase tudo tem visualidade, como as propagandas, os produtos, as obras de arte, até mesmo a roupa que usamos. Tudo é visual e transmite mensagens, em especial as imagens. Elas entram na nossa mente de forma muito mais fácil do que um texto. Então, surgem algumas perguntas. O que dizem as imagens? Qual o seu significado? Será que dá para ler uma imagem? Imagem é para ler ou é para ver? Para começarmos, precisamos entender o que significa ler. Ler é construir sentidos, significados, é interpretar. E as imagens, elas são uma maneira de comunicação e informação muito poderosa e abrangente, utilizadas com frequência no nosso dia a dia. Então, é muito importante sabermos, interpretá-las e decifrá-las. E quando falamos de leitura de imagens, precisamos também fazer um link com a arte. A arte convida você para uma leitura de mundo e do ser humano e da própria vida. Entre os vários tipos de imagem, nós temos as fotografias, as dos livros ilustrados, os desenhos e as pinturas. Todos esses objetos de apreciação, eles nos dão a oportunidade de utilizar a nossa percepção e a nossa imaginação. Vale lembrar que as interpretações, elas vão ser variadas, pois cada ser humano ele tem uma história de vida que o ajuda a compor a sua maneira de ver o mundo. Cada ser humano traz consigo uma bagagem cultural. E é de acordo com essa sua bagagem cultural que ele vai fazer a sua leitura de imagem, de acordo com aquilo que ele já viveu, de acordo com aquilo que ele conhece, de acordo com os seus conhecimentos e de acordo com a sua forma de ver o mundo. O que é uma leitura de imagem? Uma leitura de imagem nada mais é que uma análise visual. Quando observamos, analisamos e produzimos pensamentos novos, chamamos esse ato de leitura de imagem. E há muitas possibilidades de se fazer uma leitura de imagem. De uma única imagem, nós podemos fazer uma leitura formal, uma leitura interpretativa e uma leitura contextualizada. O que é uma leitura formal? Na leitura formal, nós observamos os valores estéticos e expressivos das linhas, das cores, das formas, a textura, a perspectiva, a luz e sombra, os espaços e etc. Essa leitura ela é mais objetiva. Por exemplo, uma linha vertical será sempre uma linha vertical. Um quadrado será sempre um quadrado. Já a leitura interpretativa, nós entramos na atribuição de sentidos, na nossa subjetividade. Neste momento, podem surgir várias interpretações. Este é um momento muito rico, em que não existe certo nem errado, pois cada um é dono da sua visão e da sua interpretação. Cada espectador, ele coloca o que pensa sobre aquela imagem, aquela obra ou aquela fotografia que ele está vendo. Pois cada ser humano percebe, vê e sente uma obra de arte de acordo com a sua história de vida. As interpretações serão diferentes porque nós somos diferentes. O que é mais importante, na verdade, é a articulação entre a leitura formal e a leitura interpretativa.
A leitura contextualizada. Esta está relacionada com a história da obra e do seu autor, o movimento artístico que o artista tenha feito parte, sua importância na história da arte, o contexto social, político, histórico e cultural que ela está inserida. Para a gente poder entender essa parte, né, de como fazer uma leitura de imagem, vamos fazer um pequeno exercício. Olhem para a imagem. Olhem bastante. Agora, estabeleça um diálogo com a obra. Uma envolvente conversa silenciosa. Mergulhe em suas cores. Deixe-se levar pelas luzes e sombras. Viaje em suas formas. Descubra os detalhes, os sentidos mais profundos. Faça perguntas à obra. Entregue-se a ela. E ela? O que ela diz a você? Que sensações a obra lhe desperta? Paz, saudade, medo, tranquilidade ou tristeza? Há uma pessoa retratada na obra? Como ela é? É uma pessoa alegre, preocupada, triste, angustiada, feliz? Por quê? O que ela faz ali? Qual o clima? Está frio, chove ou faz calor? Que sons você associa a esse lugar? Pássaros, barulho do vento. O que há nas laterais? Mais pessoas? Ou ela está sozinha? Outras questões podem ser feitas, dependendo da imagem em estudo. Você não precisa responder a todas as perguntas. Elas são apenas algumas sugestões de encaminhamento para uma leitura interpretativa e também para percebermos o quanto podemos extrair de uma imagem. Agora nós vamos fazer a leitura da imagem. A tela foi pintada por Tarsila do Amaral, uma artista brasileira. O nome da obra é Abaporô. É uma clássica pintura do modernismo. Notamos também na tela o uso do imaginário, e a alteração da realidade. Na pintura, nós vemos um homem com grandes pés e mãos, ainda o sol e um cacto. Esses elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população naquele período. Por outro lado, a cabeça pequena, ela pode significar falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com força, mas sem pensar muito, sendo então uma possível crítica à sociedade daquela época. O homem Abaporô, representado, transmite certa melancolia, pois o posicionamento da cabeça e a expressão denotam alguma tristeza ou depressão. Além disso, o pé grande também pode revelar uma forte conexão do ser humano com a terra. Quanto às cores usadas em Abaporô, parece haver uma clara alusão à cultura brasileira, pois há destaques para o verde, o amarelo e o azul, que são as cores predominantes da bandeira do Brasil. O cacto também ele faz uma referência à vegetação de regiões secas, como é o caso da nordestina, e o sol simboliza a dura rotina do trabalhador rural. Isso que nós fizemos foi apenas um exercício, para a gente poder aprender, entender um pouquinho como é que se faz uma leitura de uma imagem ou de uma obra. Eu escolhi uma obra de arte, mas poderia ser uma fotografia, poderia ser um desenho, E aí vocês devem estar se perguntando, por que eu preciso disso? Primeiramente porque saber interpretar imagens é algo que muda a forma como nós vemos a vida. Para um escritor ser bom, ele precisa gostar de ler, certo? Ele tem que ler muito para ele escrever bem.
O mesmo vale para a leitura de imagens. Desenvolver o hábito de ler as imagens, ele vai fazer você produzir melhor, ele vai melhorar a sua sensibilidade de ver o mundo e também vai nos ajudar a ser mais críticos e a aprender a filtrar os conteúdos das imagens que nos são repassadas. Analisar a imagem é um exercício, visto que atualmente nós estamos vivendo em um novo cenário educacional, onde nossa sala de aula ela passou a ser virtual. Mais do que nunca, nós precisamos saber ler as imagens, né? Nós precisamos olhar e abstrair todas as informações que elas querem nos repassar. E nós podemos fazer essa análise, né? Observando os vídeos, observando as fotografias que os pais nos repassam. Assim, nós vamos poder acompanhar o desenvolvimento das crianças. Agora eu vou mostrar para vocês, né, como nós podemos acompanhar o desenvolvimento das crianças lendo as imagens. Observem essa fotografia. Esse é Davi Felipe. Ele é aluno do berçário C. Davi Felipe está realizando a primeira mostra do portfólio, que é o desenho livre do pintinho amarelinho. Analisando a fotografia, observem quantas informações eu extraí. Na fotografia, nós observamos que Davi Felipe está na creche. Está sentado, segurando um pincel com tinta, em frente a uma imagem do pintinho amarelinho. Notamos que ele se preparou para realizar a atividade, pois o mesmo está usando um avental branco e está sentado sobre uma base verde, organizada com antecedência pelas professoras. Observamos na fisionomia de Davi Felipe e na sua postura diante da imagem que ele ainda não está compreendendo o que se passa ao seu redor, pois este é o primeiro contato de Davi Felipe com tinta, pincel e papel. Observamos também que sua coordenação motora fina ela está em desenvolvimento, pela forma como ele segurou e manuseou o pincel. Vale ressaltar que Davi Felipe ele conseguiu fazer os seus primeiros registros utilizando a tinta guache. Essas foram as minhas observações nessa primeira foto. Agora vamos analisar a segunda foto. Davi Felipe ele está realizando a sua segunda amostra do portfólio. Na fotografia observamos que Davi Felipe está em sua casa, está sobre a cama. Notamos que o mesmo se arrumou para realizar a atividade, pois os seus cabelinhos estão molhados e penteados. Nessa segunda amostra, nós percebemos o quanto Davi Felipe evoluiu. Em seu semblante, percebemos calma e concentração. Está com o olhar fixo no caderno, fazendo o desenho do pintinho amarelinho. Notamos também que sua coordenação motora está bem desenvolvida. O mesmo já consegue segurar o lápis utilizando os dedinhos polegar e indicador. A cada dia que passa, notamos o quanto Davi Felipe está evoluindo. Davi Felipe, ele fez somente essas duas atividades, a primeira e a segunda amostra do portfólio. Porém, foi possível nós observarmos o desenvolvimento dele fazendo a análise visual, olhando as fotografias. Eis a importância de aprendermos a ler as imagens. Elas falam e elas falam muito. Nós precisamos parar, observar e tentar revelar os vários sentidos, os vários significados que estão sendo postos naquelas imagens. Para finalizar essa pequena palestra que nós tivemos hoje, eu gostaria de convidar vocês para lermos um texto juntos. Diz assim: a arte, ela é inerente ao ser humano. Ela faz parte do ser e do sentir-se humano. É patrimônio cultural, artístico e histórico da humanidade. Assim, podemos dizer que a arte é uma maneira única, singular de alguém expressar sua visão de mundo, a sua forma de sentir,
pensar, relacionar, denunciar, emocionar-se diante dos fatos da vida e da morte. É por isso mesmo que nunca haverá dois quadros iguais, duas músicas iguais. Cada pessoa tem o seu jeito de ver, sentir, pensar o mundo. Você é único neste planeta. Não existe ninguém igual a você. Com essa pequena mensagem, eu encerro essa palestra. Ainda há muito mais para aprendermos a respeito de leitura de imagens. Porém, eu espero ter contribuído um pouco para a formação de vocês. Eu agradeço ao convite da nossa coordenadora, Rosiana, e da nossa diretora de Lúcia Lombardi. Até mais!